irmã Elaine, se eu fosse líder de uma igreja, é o que eu faria. No dia de congresso, festividade da minha igreja, sabe o que eu ia botar para pregar? O mais humilde da casa, sem falar nada para ninguém. Irmãozinho, você, não, porque vai ser muita gente. Eu falei, é para pregar para muita gente mesmo. É você que vai falar. Porque não vai ser você que vai falar, vai ser Deus. Não, não, irmão, não, irmão Genival, mas eu não tenho leitura. Eu falei, mas é você mesmo. Pedro também não tinha leitura. É você mesmo. Só ore a Deus, Jesus se consagre, pega o microfone e naquele dia deixa Deus te usar. Só que esquece. Uma vez eu falei isso para algumas, já falei isso para algumas pessoas que iriam pregar. Falei, irmão, olha só, leia. Teve um irmão aqui no Paraná, em 2016. Eu morei no Paraná, aqui no Paraná, eu tô achando que eu tô lá. Tá no paraíso. No Paraná, em 2016, eu morei lá 10 meses. Só que teve um irmãozinho que chegou para mim e falou assim, irmão Genival, como é que eu faço para pregar? É simples, irmão. Não é tão simples não. Eu falei, é simples. É só ler e orar. E o vice-versa. Como assim? Orar e ler. Porque quando você lê, você está ouvindo Deus falar com você. E quando você ora, você está falando com ele. Então é um diálogo entre o pai e o filho. Quando você for chamado para pregar, você vai falar. É simples assim, é aquilo que Jesus falou. Ó, enviarei o Espírito Santo que veio para lembrar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Só que esse povo aí, e como o pastor falou aí, ó, o mínimo hoje, um pregadorzinho um pouco acima da irmãzinha, que a irmã recebeu o convite, é 3 mil, 5 mil, o mínimo. E um pregadorzinho pé chinelo, ó, um pouquinho acima dessa irmãzinha aí, que recebe o convite, primeiro começa eles, não sei se, como é que eles aprendem isso, começa a falar mansinho, né? Eu quero agradecer a oportunidade do pastor pelo convite, quero estender o meu agradecimento a fulano, a Beltrano, quero agradecer a sei quem, né? Aí vamos ler a palavra, abra a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo tal, versículo tal, vamos ler. Aí lê, Jesus, é que Jesus está na casa, é que Jesus, aí já muda. Isso é uma pessoa sofrendo de metamorfose. Metamorfose não, metamorfose, que vai se transformando, né? Não é ela. E a pregação, a gente sabe bem. Eu sei que tem um estilo de pregação. Tem estilos de pregação. Mas seja você mesmo, o seu estilo. Não fica querendo imitar outras pessoas. Porque a maioria dessas pessoas é querer imitar outras pessoas. Infelizmente Elaine, pastor, Luiz, que tem conhecimento. Infelizmente, a gente sabe que é daqui para pior. É daqui para pior. Já disse Paulo antes de ser martirizado, né? Olha, quando eu sair do meio de vocês, infelizmente entrarão pessoas do nosso meio, mas que são lobos devoradores e não vão ter piedade daqueles que for café. Vai fazer comércio, vai tomar de quem não tem. Infelizmente, aí ele fala que ora a Deus para que as pessoas se mantenham firmes. Mas aí o povo, é isso. Por exemplo, nessa igreja aí, você referiu, se a irmãzinha, a sua irmã, convidar o Marco Feliciano, o Silas Malafaia, ou esses pregadores de renome, Abílio, não sei o quê, a igreja vai ficar assim, abarrotada. Agora, se chamar o pastor Luiz, vai um. Eu quero ver quem é que vai. Vai um ou dois. Eu quero ver quem é que vai, né? E se chamar de Genival não aparece ninguém. É isso aí. É benção pura. Se me chamar, vai um, acho. Quem chamou. Né? Mas é assim, as pessoas querem fantasia, querem ilusão, né? Gente, eu vou tentar terminar isso aqui, que falta pouco.
tá? Então eu vou dar uma corridinha aqui para não deixar para quarta-feira, não. Quando tiver concluído o seu testemunho, 7 a 14 agora, tá? 11. A besta que vem do abismo, mundo anticristão, lutará contra elas e elas vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade chamada figuradamente Sodoma, imoralidade, e Egito, opressão, onde seu Senhor foi crucificado, a imoral e anticristã Jerusalém terrena, símbolo do mundanismo. Durante 3 dias e meio, pouco tempo, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Desculpe, esqueci de falar. É que tem alguma coisa que está entre parênteses aqui, que eu coloquei entre parênteses, só para se ter uma ideia, tá? Os habitantes da terra festejarão, trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2, subam aqui, e eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar de seus inimigos. Não é arrebatamento secreto. Nesse momento, houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram, número completo do que são destinados à destruição. E as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Não é conversão, é terror. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. O povo de Deus sempre terá como encher seu coração de esperança. Deus cerca seu povo para proteger, enche seu povo de poder para testemunhar. Deus não deixa a igreja perecer. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá certo? É assim que nós devemos ver isso. Tá bom? A Arca do Concerto, aí eu vou falar até o capítulo 11 aí. Eu vou dar uma pequena explanação aí. Depois vocês dão uma lida aí, o restante do capítulo até o 19 aí. Do 11 até o 19. A Arca do Concerto, a Arca da Aliança, era uma caixa portátil que media aproximadamente 1,25 centímetros de comprimento por 75 de altura. Suas verdadeiras dimensões estão lá em Êxodo 37:15. As escrituras informam que durante a caminhada do deserto, os sacerdotes levaram a arca sobre os ombros. É por isso que você vai encontrar lá em Davi festejando, trouxe a arca, trouxe da maneira errada, quis fazer do jeitão dele. Deus tem regras, Deus tem mandamentos, Deus tem estatuto. Não adianta qualquer um querer passar por cima não, que dá ruim. Deu ruim para Davi, né? Os boi tropeçaram lá e começa, aí a coisa ficou ruim lá. A festa se tornou em tristeza. Tá certo? Essa arca aí, quando ela foi perdida aí, mas antes dela ser perdida, nós temos aí a passagem do Rio do Jordão, depois em Siló, ela passou também por Bet-Aven, que é a terra dos filisteus, ela ficou na terra dos filisteus por 7 meses, ali ela foi para alguns lugares como Casa de Dagon, Casa de Asdod, foi para Gat, né? Foi para a cidade de Ecrom. Em 1 Samuel, ela fala do retorno da arca dos filisteus para Bet-Sames. Daí ela foi transferida para Kiriat Jearim. Passou 20 anos ali. 3 meses na casa de Obed-Edom. Se deu muito bem. Daí ela foi para Jerusalém. Originalmente ela ficava no tabernáculo. Posteriormente transportada para o templo de Salomão. Não se tem aí uma ordem cronológica, mas um tempo ela teve também em Nob e em Gibeão. A arca tinha vários nomes, dependendo da expressão momentânea. Arca do Senhor, Arca da Aliança do Senhor e Arca do Testemunho. Né? Não se tem aí quando ela realmente desapareceu. Né? Esse desaparecimento aí, alguns, né? Parece que ela foi lá sob o reinado de Josias, tá? Mais ou menos quando os babilônios tomaram Jerusalém aí, 586 a.C. Dizem, há uma tradição, uma cultura aí, que Jeremias foi quem ocultou essa arca aí
numa caverna que servia de habitação para ele lá no Monte Sinai, onde devia permanecer até a restauração da Arca do Templo, né, do Templo Celeste. Isso indica que o tempo da restauração messiânica chegou. Então Deus cumpriu sua aliança. Seu povo chega no céu, chega ao reino de Deus. Então cantem todo mundo, cantem todos vós, povo do Senhor. Aleluia e amém. As testemunhas do Apocalipse. O mundo precisa de testemunhas. Nossas casas precisam de testemunha. A família, vizinhanças, amigos, trabalho, todos precisam de testemunhas. Deus salva ou condena pelo testemunho que nós damos. Então, que a gente receba isso de Deus hoje e que a gente seja uma testemunha, né? Então, que a gente receba o quê? Encorajamento, ensinamento, edificação e esperança. Que é isso que nós precisamos na nossa vida, né? Mantermos a nossa esperança naquele que tudo pode. Amém? Meus queridos e amados irmãos, por hoje é só, encerramos por aqui. Alguma dúvida, qualquer coisa, depois se vocês quiserem mandar mensagem para mim, eu procuro de alguma, eu vou procurar de alguma forma sanar essa dúvida. Irmão, quando eu pedi para vocês prestarem atenção no que lê, que se vocês prestarem atenção naqueles versículos que eu falei, presta atenção. Presta atenção. Você vai ver, só naquele versículo você vai ver como muita coisa é ensinada errado para nós. Infelizmente. Tá certo? E não vamos culpar, né? Às vezes a gente fala aí dos... não vamos culpar Agostinho, nem Calvino, nem... Porque era o seguinte, como foi um professor disse hoje, era o que eles tinham na mão. Eles não tinham o que a gente tem. Né? Eles já pegaram aí um andar da carruagem aí meia... somente crente, servo de Deus, quando começa a ler a Bíblia, verdadeiramente, ouvir a palavra de Deus, começa a desconfiar de certas coisas, né? Porque quando eu falo assim, que as cartas de Paulo, como ele escrevia lá, ele pega a carta de Gálatas se defendendo e outras cartas lá, Romanos é uma carta poderosa, Coríntios, né? Quando ele pega aquilo, quando você vai num real, irmão, é num real. Na verdade, é que nem ceia. As igrejas hoje não sabem nem o que é ceia. Pensa que é ir lá, fazer uma oraçãozinha por um pedacinho de pão qualquer, por um suquinho qualquer e tá tudo certo. É a coisa muito complicada isso daí. Muito complicado. Então, quando você for cear, saiba exatamente o que está fazendo. Saiba exatamente. Vá ler e vê exatamente o que está fazendo. Porque é o corpo e o sangue de Cristo ali representado. Não é qualquer coisinha, não. É por isso que a pessoa tem que se examinar. Tá? Tem que se examinar. Examine-se. Não é vizinho, não. É a você. Examine-se. Examine-se muito. Se achar que deve tomar, toma. Se achar que não deve, não toma. E ninguém tem nada a ver com isso. Deus sim. Eu não tenho nada a ver com isso. Então a pessoa assim. É essa ordem bíblica. Firmem sempre na ordem bíblica. É nisso que nós devemos ser firmados. É por isso, presbítero Genival, é por isso, minha amiga Elaine, irmã e filha, e minha esposa que está ali quietinha, é por isso, CR, eu não sei quem é CR. É por isso que a gente tem que olhar para a gente, é ler a Bíblia, deixar Deus falar, ter comunhão com Ele, ouvindo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nenhum profeta lá atrás falou as asneiras que muitas igrejas, muitos pregadores, muitos sábios estão falando hoje. Né? Mostra um Paulo esquizofrênico e um Jesus doidão que brigou com o pai. É isso que estão mostrando. Não acreditem neles, acreditem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É o que está ali. E até o que é superficial, viu, Elaine? Até o que é superficial é suficiente para a salvação. Mas a teologia ela está doidona. Aqui ela fala uma coisa, alguns capítulos, ou até mesmo 2, 3 versículos depois, eles não leem, porque vai acabar de desmentir o que eles falaram aqui.
Por isso que Bíblia é texto com contexto. Caso contrário, é um pretexto para se formar uma terrível heresia. Tá certo? Creia. Creia na palavra de Deus e nela somente. Quem dirige a tua vida? Deus. Quem te salva? Deus. Quem te purifica? Deus. Eu não tenho essa capacidade. Agora, o que eu aprendo, eu não seguro. Né? O que você aprende, você não pode segurar. Isso tem que ser repassado. Seja experiência de vida também, principalmente com relação ao Evangelho. Amém? Que Deus abençoe vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Elaine? Tudo bem? Presbítero? Amém? 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 Então que Deus abençoe a cada um de nós. Não esqueça, minha filha Elaine, ore por quem te persegue, abençoando. Ore. Não tem problema que as pessoas não gostam da gente. Gente, isso não tem problema nenhum. Sabe por quê? Jesus nos ama. Os que as pessoas pensam ou deixam de pensar não vale de nada. Nada. Serve para dar ira nela, serve para dar amargura nela, serve para deixar elas iradas e agirem, se forem crentes, agir contra Deus. E vão ter que se encontrar com Deus, que é isso que importa. Tá bom? Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Tenham uma ótima noite de descanso. Paz para todos. Pode falar. Eu vou postar aí o link do canal da Aline sobre o terceiro templo. Ah, beleza. Beleza. Ótimo. Fica na paz. Amém. Fica na paz.